eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa viagem na nave. Esta semana temos uma viagem assim bem pelos meus inícios de caminho, pelos temas da psicologia e com uma convidada muito especial que muitos de vocês certamente já conhecem. E antes de a apresentar, vou mostrar-vos e dizer-vos qual o livro que escolhi para esta semana, também inspirada nesta minha convidada. Escolhi o livro O Poder da Consciência. Este livro é do autor pioneiro da Lei da Atração, chama-se Neville Goddard, e eu já o li há uns meses e fiquei impressionada porque é um livro bastante antigo. Na realidade, a publicação original é de 1952 e eu fiquei impressionada com a profundidade, a densidade dos ensinamentos que aqui estão. E é um livro super pequenino, tão fácil de ler, e um livro sobre consciência e sobre temas e conceitos que hoje em dia estão por aí em muitos outros livros e que são falados de diversas formas, mas eu senti que aqui era mesmo assim a fonte. Então super recomendo, já li, gostei muito. Então fica a minha sugestão da semana e a sugestão da Albatroz. E agora vou apresentar a minha convidada, que é uma mulher muito bonita, muito querida, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e aproveitei logo para lhe fazer o convite para ela vir cá à nave viajar connosco. Ela é psicóloga clínica, licenciada pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica, com o prémio de melhor aluna, é mestre em Psicologia Aplicada e é especializada em terapias cognitivo-comportamentais, formadora, autora e também criadora de um conteúdo que eu admiro muito, um conteúdo de muito valor, credibilidade. E então para mim é um prazer ter-te aqui, Joana Gentil Martins. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui contigo nesta nave, que nós vamos fazer esta viagem, não é? É isso mesmo, estou mesmo muito contente de teres aceito o meu convite, o meu desafio. Tu tens andado também assim agora cheia de movimento, porque também tens o teu livro, também lançaste o teu livro há pouco tempo, que me trouxeste, que foste uma querida, que é o Torna-te o Amor da Tua Vida. Obrigada por me teres oferecido aqui a tua primeira obra-prima. É verdade. E este é um livro também cheio de exercícios práticos. Eu sinto muito na tua página que tu trazes uma coisa que já fazia muita falta à psicologia, que é um fresh air, não é? É uma linguagem bastante simples e que realmente eu sinto que tu queres trazer a mensagem para o público em geral. Sim. Estou certa? Sim, estás totalmente. Eu tento mesmo ao máximo que as coisas sejam práticas. Isto porquê? Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas até a dizer: ok, eu compreendo que é importante a psicologia, eu compreendo que é importante a terapia, eu compreendo que é importante eu trabalhar em mim, mas como é que eu faço isso? Muitas vezes as pessoas diziam: ok, mas como? Como é que isso se faz? Então eu tento ao máximo trazer quer exercícios práticos, ou seja, coisas que as pessoas podem fazer no dia-a-dia, quer explicações simples. Às vezes eu recorro assim, a analogias muito simples, como, por exemplo, aquela do papel amassado, para as pessoas perceberem como pode machucar algumas palavras que as pessoas têm com as outras. Então eu tento sempre trazer algo que se possa perceber para toda a gente. O pensamento que eu tenho, antes de cada vídeo ou antes de cada explicação que eu tenho, é: se eu explicasse isto a uma criança, como é que iria ser? Porque se eu conseguir explicar a uma criança, se ela entender, se for tão simples ao ponto de uma criança entender, toda a gente vai conseguir entender. Então eu tento sempre transformar os conteúdos mais complexos em simples para que possa mesmo chegar às pessoas e que não seja algo que as pessoas sintam distante, sabes? Que acho que existia muito esta questão de o psicólogo ou a psicologia estar longe das pessoas. Sim. E assim eu tento que esteja mais perto, que as pessoas sintam mais perto e possam compreender os conceitos e como fazer. Sem dúvida, e eu acho que não é, aliás, agora eu acho que as pessoas estão muito mais abertas para estes temas da psicologia,
há 10 ou 12 anos atrás eu sentia que havia muito preconceito, que hoje em dia já não há tanto, ainda há um bocadinho. Eu acho que em Portugal ainda não é o melhor exemplo do mundo ou da Europa em relação a esta abertura às terapias, não é? Às terapias, à psicoterapia. Ainda há assim uns resquícios, né, de preconceito de e tal, mas eu não estou assim tão mal, não é? Como se tu só mesmo estando no headline é que vais procurar ajuda, não é? O que é que tu também sentes um bocadinho isso? Infelizmente sinto, não é? Ou seja, eu acho que as pessoas têm procurado ajuda, assim, cada vez mais estão a procurar ajuda mais cedo, também pelos conteúdos que nós fazemos. Não só eu, tu, outros profissionais, estamos a fazer vários conteúdos para as pessoas perceberem, ok, eu identifico-me com isto, eu posso procurar já ajuda, se calhar quanto mais cedo eu procurar ajuda melhor, mas infelizmente isso não é a maioria. Eu acho que a maioria deixa chegar ao limite. E quando chega ao limite, às vezes pede ajuda, nem sempre pede, não é? E daí eu acho tão importante nós partilharmos estes conteúdos que vão chamando, trazendo à consciência, pegando aqui na palavra das pessoas, que é importante pedir ajuda e que é ok pedir ajuda, não é? Nós temos facilidade, quando me dói um dente, eu tenho facilidade em ligar logo para um dentista. E ir ver o que é que se passa com o meu dente, não é? Ou tenho uma cárie e vou tratar e está tudo certo. E se calhar comento em família que vou tratar uma cárie e eles dizem sim, vai rápido, não é? Ou, por exemplo, alguém parte uma perna, nós vemos alguém de muletas e a nossa tendência é ajudar logo, não é? Não dizemos à pessoa assim, sei lá, que preguiça, que preguiçoso, que estás aí com a perna partida, não vais correr porquê, não é? Mas fazemos isso com questões de saúde mental. Sim. E então acho que ainda há muito esta questão da saúde física, como é mais visível, é mais fácil para as pessoas pedirem ajuda e para quem está à volta também apoiar esse pedido de ajuda, porque acho que às vezes também há esta questão, que não é só a pessoa não querer ajuda, às vezes é que sente que à volta dela não há o apoio suficiente para ela pedir ajuda e sentir que há um apoio. Tu, quando as pessoas chegam a ti, sentes que elas vêm muito solitariamente procurar ajuda, ou seja, não tiveram essa rede, não é? Estás a falar da falta dessa rede de apoio. As pessoas ainda são muito solitárias e eu acho que até muito corajosas em pedir ajuda. Não é assim, ainda não é algo que seja fácil. Culturalmente acho que estamos muito habituados àquela expressão de lamber as próprias feridas, né? Que é tu sozinho contigo e isto vai passar, e isso às vezes pode se tornar grave, não é? Sim, e há expressões às vezes que fazem com que este comportamento continue. Por exemplo, há uma expressão que às vezes as pessoas dizem que é: o tempo cura tudo. Só que não cura tudo, não é? Às vezes o tempo até faz com que possa existir consequências mais graves, não é? Quanto mais tempo nós esperamos para pedir ajuda, quanto mais tempo nós esperamos para resolver algumas situações, mais isso vai impactar o nosso dia-a-dia, a nossa vida cotidiana. Então acho que quanto mais cedo nós procurarmos essa ajuda, melhor, não é? Eu tenho pessoas que me procuram porque têm um apoio para isso, às vezes até são familiares e pessoas da rede de suporte que pedem ajuda até para a própria pessoa, mas também tenho pessoas que vêm às escondidas, não é? Que ninguém sabe. Então, claro, cada caso é um caso, não são todos iguais, mas existe uma maioria de pessoas que procuram ajuda que ainda não têm esse apoio, essa rede de apoio em relação à terapia, à consulta de psicologia ou outras terapias. Olha, e porquê é que tu focaste um bocadinho o teu trabalho na autoestima e na ansiedade? Porquê autoestima e ansiedade? Olha, isto começou porque eu comecei a minha página em 2021. Já tinha sido a pandemia em 2020, 2021 ainda estávamos em meio de pandemia, e eu trabalhava na altura na Liga Portuguesa contra o Cancro. E uma das questões principais, eu fazia psico-oncologia, das questões principais que surgia eram as questões de autoestima, porque as questões de tratamento de doença oncológica têm muitas alterações ao nível do nosso corpo, quer ao nível cabelo, ao nível da própria forma do corpo, das reações corporais que nós temos. Então existia muito esta questão da autoestima. E era um tema que eu não via assim tanto a ser explorado na altura nas redes sociais, e eu achava que era importante falar sobre ele. Comecei a estudar muito mais sobre a autoestima nessa altura, porque a maioria aparecia sempre estas questões.
fui estudar mais e comecei a perceber que a autoestima estava na base até da saúde mental, ou seja, ela é preditora de uma boa saúde mental. E então comecei a entender, a ver vários estudos científicos, e o que é que nós sabemos? Que uma boa autoestima tem uma influência em diversas áreas, quer da nossa vida, quer da saúde mental mesmo. Por exemplo, nós sabemos que quanto melhor for a nossa autoestima, melhor é a nossa produtividade, por exemplo. Também sabemos que quanto maior for o nosso nível de autoestima, também menor a sintomatologia ansiosa e depressiva. Ou seja, o que é que tu começas a perceber aqui? Ok, então se eu trabalhar a autoestima, eu consigo prevenir algumas coisas. E eu gostava de trabalhar nesse sentido de ajudar as pessoas a prevenir e não só remediar. Aquilo que falávamos há pouquinho, não é? Que muitas vezes as pessoas procuram no limite, já depois de estarem bastante mal. E tu começares a trabalhar a tua autoestima, que é algo que tu podes trabalhar todos os dias, não é? Porque é algo que é uma construção constante, porque nós estamos em evolução constante, acaba por fazer com que tu consigas prevenir certas questões psicológicas e não só, que eu achei importante trazer para as pessoas. E depois a questão da ansiedade vem um bocadinho neste seguimento, porque também era um pedido muito que me chegava muito. Ou seja, eu acho que já há uma facilidade maior em pedir ajuda para a ansiedade. E as pessoas pediam-te, por exemplo, tu criares mais conteúdo sobre esses temas e tu começaste, espera aí, então se as pessoas estão a pedir... Sim. É por alguma razão, não é? Inicialmente eu fazia muito assim, eu colocava perguntas mesmo assim, o que é que preferem, o que é que precisam de saber? E as pessoas escreviam e eu, ok, então vou fazer um conteúdo sobre este, agora um sobre este. E era assim um bocadinho até pouco organizado em termos de conteúdos no início. Depois comecei a estruturar tendo em conta, ok, esta é a maioria dos pedidos, faz-me sentido ter um fio condutor, então vou começar por aqui. E o livro depois vem nessa sequência, no que foi essa proposta de, ok, então vamos trabalhar primeiro a nossa autoestima para prevenir estas questões de saúde mental. Primeiro vamos garantir isto, depois trabalhamos o resto. Eu acho um ótimo princípio, acho que é a base, não é? É trabalhar a base, para a base ter uma boa estrutura, para depois não termos que exatamente fazer isso, não é? Dos remendos. Exatamente. Eu gostava de te perguntar sobre a diferença entre a autoestima e o amor próprio. No outro dia, quando estivemos juntas numa talk, tu trouxeste este conceito e eu achei bastante interessante, porque às vezes há uma confusão entre as duas coisas. Certo. Não é? Ou às vezes falamos numa quando queremos falar na outra, na realidade. Qual é a diferença? Sim, olha, nós distinguimos porque o amor próprio está, vamos dizer assim, dentro da autoestima. A autoestima é o quê? A avaliação que eu faço de mim própria. Ou seja, qual é a visão que eu tenho de mim. Dentro dessa visão que eu tenho de mim, o que é que eu englobo? Englobo os pensamentos que eu tenho sobre mim, englobo os sentimentos que eu tenho sobre mim, se eu tenho amor por mim, se eu tenho vergonha, se eu tenho ódio, não é? Porque existem vários sentimentos que posso ter sobre mim, e isso é que é o que nós chamamos de amor próprio, que é qual é o sentimento que eu tenho por mim. E depois temos os comportamentos que nós temos, que são a autoconfiança, que nós chamamos de autoconfiança. Portanto, tens o autoconceito, que é dos pensamentos, quais são os pensamentos que eu tenho sobre mim, o amor próprio, qual é que é o sentimento que eu tenho por mim, e a autoconfiança, que é quais são os comportamentos que eu tenho e que depois se traduzem nessa visão que eu tenho sobre mim, e essa visão é a autoestima. Ok, boa. Em relação à autoestima, queria-te perguntar, quando tu começaste a estudar, não sei se na faculdade ou já depois, quando começaste a aprofundar no tema da autoestima, tu percebeste também em ti, sei lá, alguns aspectos da tua autoestima que ainda estavam por trabalhar, ou seja, tu também tens um percurso nesta construção da autoestima? Claro. Também houve uma fase que na tua vida em que tiveste com uma autoestima mais em baixo, o que é que fizeste? Sim, olha, é muito engraçada essa pergunta, porque a minha resposta principal é que eu vou ter sempre alguma coisa para trabalhar, não é? Porque como eu e toda a gente está em constante evolução, eu acho importante nós estarmos sempre atentos e trabalharmos ao longo da nossa vida, até porque existem fatores, existem acontecimentos que podem existir na nossa vida, mesmo mais tarde, na nossa vida adulta, que nos fazem repensar e ter pensamentos diferentes sobre nós, sentimentos diferentes sobre nós e comportamentos diferentes, ou seja, que fazem mexer na nossa autoestima. Portanto, eu falo muito que nós precisamos quer da autoestima, quer da autocompaixão, porque naqueles momentos em que algo corre mal, nós precisamos de recorrer a esta questão da autocompaixão, que é nós acolhermos-nos, nós tratarmos como trataríamos alguém que nós amamos, mesmo que naquele momento
não estejamos a sentir que que esteja algo correto ou que tenhamos errado, não é? Então eu acredito muito que nós temos de desenvolver estas duas partes, quer a visão que temos de nós, quer esta autocompaixão, não é? Para que perante acontecimentos negativos não mudemos a visão que temos sobre nós, não é? Porque também não seria justo a cada acontecimento nós dizermos, ok, agora gosto de mim, não, agora já não gosto, não, agora isto já não faz sentido, não é? Então querer construir aqui uma visão realista nossa, não é? E positiva para nós, que nos traga bem-estar e que seja realista ao mesmo tempo. Agora, claro que existem vários acontecimentos que nos fazem ter esses pensamentos e nós vamos construindo desde que nós nascemos. Eu tive um episódio de bullying já comigo, no qual nessa altura existiram pensamentos mais negativos sobre mim própria. Mas o bullying que estás, esse episódio estás a dizer, eras muito novinha ainda ou já foi mais à frente, enfim, como adolescente ou idade adulta? Que é diferente, não é? Tipo, até a própria nossa percepção. A nossa percepção é diferente, sim. Eu já tive 2 vezes, uma quando eu era mais novinha, quando estava na escola, e outra agora recentemente, 2 anos, se calhar, na altura que iniciei até os conteúdos, com um conteúdo da página, que ele foi levado para uma página com outras intenções, foi dito coisas que não tinham nada a ver, ou seja, basicamente se retiraram do contexto e fizeram ali uma pressão, mas que nessa altura já não teve o impacto que teve anteriormente. Porquê? Porque eu já tinha um trabalho feito. Exatamente. E na altura foi, eu acho gravíssimo, não é? Porque ainda no outro dia eu falei sobre isso, como as pessoas às vezes falam umas com as outras, as coisas que dizem, não é? Na altura, para dar um contexto, e a gente não contei isto a ninguém, é engraçado, mas vai dar um contexto a ninguém publicamente. Sim. Eu tinha um vídeo em que falava que era uma analogia de um retrovisor e do espelho da frente do carro, em que era mais importante olharmos para a frente, ou seja, porque o caminho era em frente do que estarmos a olhar para o passado. Uma analogia assim, para as pessoas perceberem. Retiraram o vídeo, sem autorização, claro, colocaram numa página de memes, coisas engraçadas, e depois veio uma chuva de comentários, mensagens para mim, a dizer, coisas como as mulheres não sabem conduzir. Sim. Identificaram-te então nesse meme? É, nos comentários, ou seja, alguém deve ter identificado, deve ter identificado, e depois, assim, as mulheres não sabem conduzir, devias era ter um acidente, enviaram uma mensagem a dizer que eu devia era não estar cá, esse tipo de mensagens que eu na altura pensei, isto é gravíssimo. Gravíssimo. Neste momento eu tenho a capacidade para ouvir isto, mas e quem não tem? Num momento, às vezes é o momento, imagina que a pessoa está num momento frágil. Quem tem trazido muito esse tema do bullying, assim, de forma pública, é a Carolina Deslandes. Eu não sei se tem estado... Eu sigo aí, de vez em quando vejo uns posts que ela faz, assim, mesmo até a denunciar a própria pessoa, não é? A mostrá-la ao mundo, porque as pessoas às vezes escondem-se atrás do ecrã. E parece que estar atrás de um ecrã lhes dá um poder e uma autoridade para fazerem e para dizerem tudo aquilo que querem, tudo e mais alguma coisa. E é super grave. Mesmo assim, acredito que te tenha tocado de alguma forma. Claro. Mas na altura eu fiz esta reflexão logo, que foi... Isto é gravíssimo, isto se fosse com alguém que não interpretava não tem esta estrutura, não é? Exatamente, e para mim foi difícil, não é? Claro. Eu não gostei, porque eu estava a fazer uma coisa para ajudar os outros e senti até alguma injustiça, não é? Então eu estou aqui a tentar ajudar e vem alguém e tem esta maldade, porque na altura foi assim que eu interpretei, não é? Que houve ali alguma maldade. Na altura depois foi resolvido, porque eu depois coloquei a advogada, falou, eles tiraram, disseram que não sabiam que isso poderia magoar alguém, então... Isso é um bocadinho estranho, não é? Claro que depois, quando já envolve justiça, que eu acho que era o que devíamos fazer mais vezes, era de denunciar mais vezes para que essas coisas realmente tenham um limite, não é? Sim. E as pessoas começarem a perceber que não é por ser... na internet que deixa de ser bullying ou que deixa de ser uma agressão ou uma violência. Eu acho que as pessoas separam muitas coisas e não sinto isso na realidade, não é? Porque um comentário negativo pode ser escrito
como pode ser dito, não é? E é a mesma coisa, ou seja, está lá a energia e o teor. Claro, e o impacto que tem na pessoa, não é? Eu acho grave. Ainda no outro dia falei disso porque estava num concerto, fui ver um concerto que tinham feito e estava um concerto que era da Bárbara Tinoco, portanto tinha crianças, adolescentes, pessoas mais novinhas, e estava um grupo de pessoas ao pé de mim, de 13, 14 anos, não tinham mais, não sei, não é? Estou a dizer de cor, mas assim um grupo, a rapariga dizia para o rapaz, vais ter com aquela rapariga, e ele assim, alto, não é? Rapariga, sei lá, 1 metro, não, ela é um comentário assim super ofensivo para ela, e eu fiquei assim, com 13, 14 anos, já têm este tipo de comentários uns com os outros, não é? Acho grave a maneira como as pessoas às vezes dirigem umas às outras, e isso tem um impacto muito negativo na autoestima. Sem principalmente quanto mais pequeninos somos, não é? Porque ainda não temos esta estrutura, se calhar ainda nem fizemos este trabalho da autoestima, ainda não pensámos sobre isso. E a autoestima é formada exatamente durante o desenvolvimento, não é? As experiências que vamos tendo ao longo da vida, principalmente as mais precoces, são aquelas que mais vão, se calhar, moldar a nossa autoestima. Sim, é? sim, sem dúvida. E voltando, por exemplo, ao acontecimento quando foi comigo, eu pensei, assim, será que devo continuar a colocar conteúdos? Não é? Ou seja, um põe-te em causa. Exatamente. Poria-me em causa. Na altura, eu depois decidi fazer mesmo um conteúdo a explicar o que é que se deve fazer quando isto acontece. Ou seja, a quem é que nós devemos recorrer, que nós devemos contar, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa que sofre acaba por ter alguma vergonha e tem receio de pedir ajuda, ou tem receio de contar, ou tem receio que se conta, pode ter alguma represália a ela. Não é? Exato. Então eu falei sobre essa importância das pessoas falarem, de dizerem o que é que está a acontecer, de falarem com pessoas próximas. Eu tenho uma estrutura muito boa familiar. Na altura eu falei logo com os meus pais. Foi logo a primeira coisa que eu fiz, porque eu sabia que eu ia ter aquele apoio. Eu sei que nem toda a gente tem o apoio dos pais, mas alguém que possam contar, pais, familiares, professores, tutores, amigos, alguém que seja de confiança. Pessoas de confiança, não é? Sim, o psicólogo da escola, às vezes, não é? Que a pessoa possa contar e não guardar para si, porque depois também acontece isso. Eu recebo às vezes pacientes, pessoas que trazem questões que foram há muitos anos, mas nunca foram tocadas, não é? Nunca foi trabalhado. E o preço que se paga, não é? De guardar coisas tão profundas durante tanto tempo. Eu também tenho essa mesma sensação às vezes nos retiros com as pessoas, quando vem aquela catarse ou aquele choro, e eu dentro de mim, não é, com um profundo respeito pela pessoa, só penso que bom que finalmente isto aconteceu, não é? Porque às vezes tu até sentes na forma como a pessoa coloca, ou como a pessoa tem, neste caso eu vejo muito pelas reações e não tanto pelas palavras, tu sentes que aquilo é de tão lá atrás, não é? Daquela criança que não conseguiu processar e elaborar aquilo na altura, não é? Então é tão importante a terapia, não é? Isto tudo para chegar aqui, é tão importante ter ajuda. Sim. É incrível. Olha, tu também falas muito do nosso discurso interno, né? Que é um tema que a mim também me toca bastante. O nosso discurso interno, e este que também está ligado com a autoestima, né? Faz parte, né? Da visão que temos de nós próprios. Eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem, não têm consciência, porque o discurso interno às vezes é inconsciente, está aqui sempre a acontecer, e às vezes não nos apercebemos o quão duros e carrascos somos para nós mesmos. Não é? De que forma é que tu ajudas as pessoas a criarem um discurso interno mais positivo e não tão duro, não é? Porque eu acho que isto já, no fundo, depois isto torna-se um novo normal. Sim. O seres exigente, o seres crítico, parece que já é uma coisa normal, mas não é. Sim, há quem até associe que acho que é produtivo, não é? Porque quanto mais duro eu for comigo, mais eu vou acertar e mais eu vou estar na linha, não é? Como as pessoas costumam dizer às vezes, porque não, eu não posso ser mais compassivo, porque se eu for, eu vou assim como se fosse uma palmadinha nas costas, não é? Aquele mito que há de que ser autocompassivo é deixar andar, que não é?
fazer assim. Aqui há duas questões, que é quando a pessoa já tem consciência do seu discurso interno e quando não tem, não é? Quando não tem, eu acho importante as pessoas estarem atentas àquilo que sentem. Isto porquê? Porque como eu trabalho através da terapia cognitiva ou comportamental, o que é que nós dizemos a nível, qual é a teoria associada? Que o que nós pensamos influencia o que nós sentimos e que influencia como nós nos comportamos. Então, o nosso sentimento às vezes é mais fácil de entender. Quando eu estou triste, quando eu não me estou a sentir muito bem, às vezes é mais fácil de aceder ao meu sentimento do que ao meu pensamento. Então o que eu peço às pessoas, quando não têm ainda muita consciência do seu diálogo interno, é que quando não se sentirem bem, que possam escrever livremente, escrita terapêutica sobre o que é que estão a pensar, o que é que vai na minha cabeça, não é? Ou seja, o que é que me está a passar pela cabeça. E a pessoa vai escrevendo os seus pensamentos. E depois nós analisamos esses pensamentos e qual é que é quando é que as pessoas têm assim um insight maior. Quando nós dizemos assim, ok, então olha, perante esta situação, tu pensaste isto. Ou seja, é como se tu te dissesses isto a ti. Se um amigo teu, uma pessoa que tu amas, estivesse nesta situação, tu dirias isto? E a pessoa diz logo, ai não, isso não. Não é? E diz assim, então dirias como? E a pessoa começa a dizer como é que diria a uma pessoa que ama. E, por norma, é melhor. É claro. Sempre mais compassivo, mais compreensivo, mais empático, não é? E então eu tento que as pessoas percebam que, ok, enquanto tu fores dura contigo, vai ser muito difícil tu te sentires bem. Porque vais ter pensamentos negativos sobre ti. Então, como é que eu vou tendo esta consciência? Percebo como é que me sinto, percebo quais são os meus pensamentos e depois vou tentar trocar para um discurso que eu teria com alguém que eu amo. Com alguém que me é importante. E é importante fazer isto repetidamente. Eu até aconselho fazer logo em voz alta no início, porque assim estamos a pensar, ouvir, dizer, ouvir porque estamos a dizer também. Então eu aconselho fazer logo em voz alta no início, porque não é algo automático, não é? E eu acho que às vezes, e tu falavas isso no outro dia, até nas tuas redes sociais, que as pessoas querem uma coisa muito rápida, instantânea. Sim. E requer treino. Eu não sei como é que são as tuas caixinhas de perguntas, mas as minhas, muitas vezes eu sinto esta ansiedade de, como se as pessoas quisessem de facto tomar um comprimido mágico e todos os seus problemas terminassem ali. Então é muito tipo, como é que eu curo totalmente a minha ferida em relação à minha mãe? E eu só penso para mim, talvez precises da próxima vida. Não, estou a brincar, mas às vezes penso muito isto. Às vezes as pessoas querem uma solução muito rápida para um trabalho que provavelmente é um trabalho para a vida. Todo este trabalho de autoestima, pai, mãe, enfim, são os nossos temas de vida e que tu não vais resolvê-los numa consulta, não é? Acontece-te isso, às vezes as pessoas depositarem em ti, tipo, tu vais ser a minha salvação. Acontece-te isso? Online ou nas consultas, não sei. Normalmente quando acontece é logo na primeira abordagem, não é? Ou seja, quando a pessoa ainda não sabe muito bem como é que funciona, não sabe muito bem, porque o que é que a pessoa quer? A pessoa quer rapidamente um alívio para o sofrimento, não é? Claro. E nós percebemos, porque o sofrimento custa. Não é? Só que às vezes é necessário também dar significado a esse sofrimento, não é? E eu acho que as pessoas ainda por vezes têm dificuldade neste significado e em tentar compreender algumas questões, e é normal, não é? Porque o ser humano ele foge do sofrimento. Só que depois nós fazemos uma gestão de expectativas, ou seja, quando a pessoa vem, tal como fizeste nas tuas redes, não é? Que a pessoa pede e tu dizes, olhem, não é assim que funciona, temos que fazer aqui um treino. Eu gosto muito de utilizar o treino físico, como eu te dizia há pouco, a saúde física é muito mais visível, as pessoas compreendem mais rapidamente. Por exemplo, eu vou ao ginásio um dia, eu faço abdominais, eu não venho lá de barriga tablete, não vai acontecer, não é? Eu tenho que ir várias vezes, para além de eu ir, tenho que ter uma alimentação equilibrada, tenho que ter outros comportamentos fora do treino que também me vão ajudar a conseguir o meu objetivo, e é algo que eu vou ter que fazer consistentemente até atingir. Quando atinjo, tenho que fazer uma manutenção.
não é? Não consigo só chegar, tenho abdominais, ok, então agora já posso relaxar. Não vou treinar mais, já vou comer assim à vontade. Está feito. E não acontece, não é? E quando eu dou este exemplo, a pessoa diz, pois realmente é verdade, não é? Portanto, há um trabalho a fazer na saúde mental como há na saúde física, não é? Eu acho importante a pessoa depois também gerir as expectativas nesse sentido. Não quer dizer que não exista um alívio do sofrimento, claro, não é? Por isso é que nós também trabalhamos com as pessoas para ajudar nesse sentido. Mas é importante a pessoa saber que não vai ser, ok, estalei os dedos e está feito. Exatamente. Eu acho que tu também representas muito esta nova era na psicologia, não é? De abrir, de sair do consultório e vir para o mundo, porque é uma missão muito, muito nobre essa de também comunicar, ou seja, não só, eu sei que tu trabalhas com pessoas, tens a tua equipa também, não é? Tens uma equipa de psicólogos que dá consultas, e depois tens este lado de comunicar, que é também a tua marca pessoal, mas que leva de facto a mudar até a consciência que as pessoas têm do que é a psicologia ou do que é um processo terapêutico, e isso é realmente uma missão muito, muito, muito nobre, e dou-te mesmo os parabéns. Mesmo. Obrigada. Olha, e para fecharmos, assim com chave de ouro, quero-te perguntar se tens algum projeto a sair, se tens algum sonho assim que possas partilhar connosco, que estejas ou que vais realizar. Olha, vai existir assim em janeiro a continuação de um projeto, já saiu este ano, só para não dizer tudo, mas em janeiro vai sair a continuação de algo que eu gostei muito de fazer, então vai existir uma parte 2, chamemos-lhe assim. E em termos de sonhos futuros, aquilo para o qual eu estou a trabalhar e aquilo que eu quero assim terminar a minha carreira até, assim, nesse papel, é como professora universitária. Ok. É o meu projeto assim a longo prazo. Ok, queres seguir a vertente académica? Quero, sim. Que lindo. Não quero deixar a parte da comunicação, que eu acho que me identifiquei muito nesta proximidade com as pessoas e de trazer de forma mais fácil, mas eu gostava muito, e eu gosto muito de ensinar, por isso é que eu também sou formadora e faço alguns cursos, mas eu gostava muito, já desde pequenina que eu penso, eu quero ser professora universitária, é assim que eu quero terminar, assim, daqui a uns anos, terminar assim a minha carreira a ensinar outros psicólogos para que eles possam ter também esta abertura de não julgamento, mais empatia, de comunicação com o outro. Então, é isso. Eu amei esse sonho. E assim, eu já gostava muito de ti, mas agora fiquei mesmo fã, porque é o que eu sinto que está a fazer falta. É de que os alunos aprendam exatamente desde uma perspectiva nova, mais próxima, mais mão na massa também, né? Mais prática. Eu senti muita falta disso quando eu estudei, que foi bem antes de ti, e já sentia, não sei como é que depois tem continuado, mas sinto que as coisas até não evoluíram assim tanto. É o que me parece, e o que me fez falta foi exatamente isso, sabes? Alguém com ideias mais fora da caixa e mais esta coisa da proximidade, não é? Porque no fundo é isso que todos nós procuramos quando fomos para lá. Nós queríamos estar no campo, não é? E observar o comportamento e fazer parte da transformação. Não só a teoria, que nada contra a teoria, muito útil, mas depois pôr a mão na massa é que torna a coisa interessante. Portanto, dou-te muita força para tu te tornares professora dos próximos futuros psicólogos deste país. A longo prazo é esse o projeto. Até lá vão sair muitos outros, mas... Com certeza que sim, com certeza que sim. Olha, Joana, gostei muito de ter cá. Foi uma viagem maravilhosa. Obrigada por teres trazido toda este novo... É o fresh air, é quando eu olho para ti, é mesmo esse ar novo, não é? Ar fresco. Boa. Fiquei muito feliz de ter aqui, obrigada. Obrigada, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Quanto a nós, vemo-nos na próxima semana para mais uma viagem, mais uma convidada ou convidado especial. Até lá, uma ótima semana e boas reflexões.